Fala pessoal, na videoaula de hoje eu vou mostrar de onde vem a transformada de Laplace. Porque normalmente a gente vê nos livros ou mesmo na faculdade, só é apresentado para a gente a operação, né? Isso aqui, essa integral aqui é a transformada de Laplace. E não mostra de onde que ela veio, né? E o que eu vou começar explicando aqui é a diferença. O que é uma transformada e o que é um operador. Porque precisa entender isso para entender o que a transformada faz, né? Por exemplo, se você tem uma transformada, você tem uma função aqui, um f de t, e digamos que essa caixinha aqui seja transformada. E você sai com um f de s. Ou seja, você está trocando a variável. Você entra com uma função que depende de t, no tempo, né? E você está saindo com uma função que depende de s, que é no domínio da frequência. Agora, no operador, a gente tem uma função que depende de t, e sai uma função diferente que depende de t também. O que são operadores? Às vezes o pessoal não sabe, né? Mas, por exemplo, a derivada é um operador, um dt de um f de t. A integral é um operador, f de t. Isso aqui são operadores. Agora, a transformada é um outro tipo de coisa, uma outra categoria. E de onde que vem a ideia para fazer isso daqui, né? A maioria das pessoas já deve ter visto, o pessoal que teve que fazer cursinho, teve que prestar vestibular, qualquer coisa, que entrou na faculdade, deve ter visto a soma da PG infinita, né? Que é um somatório de n igual a zero até infinito, de um a n com um q elevado a n. Onde esse q aqui é a base, né? Que vai ser o que a gente chama de razão. Se esse q ele for menor do que 1, a gente tem um resultado disso daqui como um Sn, que é a soma, né, de todos os termos, do primeiro termo sobre 1 menos o q, quando esse módulo desse q é menor do que 1. Isso aqui, soma da PG infinita. Todo mundo vê isso aqui ou no ensino médio ou quando vai entrar na faculdade. Se você olhar bem, você tem esse AN, cada coeficiente desse daqui depende do valor do n que está aqui no somatório. Então o que dá para fazer? Você consegue colocar isso aqui, digamos, numa outra notação, que seria assim, né? Somatório de n igual a 0 até n infinito, de um coeficiente a que depende de n vezes um q elevado a n. Isso aqui é como se fosse uma função. Para cada valor de n diferente, eu tenho um valor para um a diferente. Ou seja, é como se fosse uma função a que depende do n, só que discretamente. Isso aqui é conhecido como série de potências, que no caso da PG infinita a gente tem esse resultado aqui. Tem outros tipos de casos, por exemplo, se esse AN aqui fosse igual a 1, o que a gente ia ter? Por exemplo, a gente tem um AN aqui igual a 1. O resultado disso daqui, para o AN igual a 1, ia ser igual, substituindo aqui, né, o primeiro termo 1, isso aqui ia ser 1 sobre 1 menos q, quando o módulo de q é menor do que 1. Se você olhar essa função que está aqui do outro lado, ela não depende mais de n. Agora ela é uma função que depende de q. Então a gente pode reescrever isso daqui, para denotar isso daqui, como por exemplo, sei lá, um a maiúsculo que depende de q. Tem outros casos. Por exemplo, outro exemplo de série de potência é a que é 1 sobre n fatorial, que ficaria no caso aqui, por exemplo, somatório, né, de 0 até infinito, de 1 sobre n fatorial, vezes um q elevado a n. Isso daqui tem um resultado conhecido, que é exponencial elevado a q. Então, você tem isso aqui, né? Isso aqui é exponencial elevado a q. E você começa a notar um padrão. Você tem funções que dependem de n, entrando aqui do lado esquerdo, e do lado direito, ou seja, saindo o resultado disso, quando a série converge, é uma função que depende de q. Então, você, no fundo, você tá aplicando a série na função, e com isso, você está mudando a variável. Isso aqui é interessante porque você pode ver que a função ficou totalmente diferente. Isso aqui era um fatorial, virou um exponencial. Isso aqui era só uma constante, virou outra coisa. E você pode usar isso também, no caso das transformadas, para aplicar, por exemplo, em funções
em operadores como derivadas, integrais. E com a transformada, o cálculo no outro domínio da outra variável fica mais fácil. Agora voltando para a série de potências normal assim, isso aqui, né? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar esse Q, isso aqui era um número real, né, que o pessoal conhece. Mas isso aqui também pode ser um número complexo. Então a gente pode reescrever isso aqui como uma série que vai de n até infinito, de um a que depende de n, de um z menos um z0 elevado a n. Uma série complexa. Esse z0 é o centro da série. Isso aqui você pode assumir como um valor zero. Ou seja, você consegue tirar isso daqui da formulação, né? E fica só esse z. Esse valor de z, tem que lembrar que ele é um número complexo, tá? Por exemplo, um sigma mais um j ômega. É um número complexo. Mas aqui a gente vai só representar como z mesmo, que fica mais fácil de entender. A gente tem aqui um somatório de n igual a 0 até infinito, de an, de z elevado a n. Tá aí, a gente tem uma série infinita de potências complexas. O que a gente pode fazer? A gente pode pensar que isso aqui está no domínio discreto. Qual que é o análogo disso daqui? Qual seria o análogo disso daqui para o tempo contínuo? A gente vê lá em cálculo 1, quando a gente está vendo a demonstração de o que é integral, que a gente vê soma de Riemann, a gente vê que do somatório, que é discreto, a gente passa para o contínuo, a gente tem um análogo ao contínuo, usando a integral. Então, um equivalente disso daqui, só que no contínuo, seria uma coisa assim, uma integral de uma função a. Aqui eu tinha um n, que era um discreto, né? Tinha um n, 0, 1, 2, e assim vai. Só que agora eu quero um valor contínuo, uma variável contínua. Então, eu posso trocar isso aqui, por exemplo, por um t, que ele vai de 0 até infinito. Em vez de eu fazer isso aqui, discreto. Então, eu posso substituir aqui na integral de 0 até infinito. Aqui eu posso falar que é t. Aqui eu vou ter um z de t, né, elevado a t, dt. Essas duas coisas. O que mais que eu posso fazer? Eu tenho essa série aqui, né? Posso falar que no limite, quando n grande tende ao infinito, somatório de 0 até n grande, de an zn, isso aqui converge para uma função, um a grande, dependendo de z. Por quê? Quando a gente estava aqui em cima, a gente viu que a gente tinha uns ANs, e isso aqui ia virar um A que dependia de Q. E Q é a base aqui, né, da nossa potência. Então a gente pode usar o mesmo raciocínio. Se a série convergir, né, se você puder calcular isso aqui vira um A de Z. Então para a nossa integral, aqui em cima, a gente pode falar que isso daqui vai virar um A grande de Z. Para usar aqui o mesmo tipo de raciocínio, né? A série tem que convergir. Pensando agora na integral. Se a gente fosse fazer uma conta dessa, para a integral convergir, para ela ir para algum valor, essa potência aqui, z de t, a gente ia querer que ela fosse uma potência que fosse diminuindo conforme o valor de t fosse aumentando, para a série poder convergir. Porque, por exemplo, a gente tinha lá em cima que o q, o módulo dele, tinha que ser menor do que 1. Que é o que a gente tem aqui, na soma da PG infinita. Por quê? Porque senão ela não converge, ela não chega nesse valor. Então a razão ela tem que ser pequena. O que é o nosso Q aqui na integral? O equivalente disso seria esse Z aqui. Então a gente tem que esse Z ele tem que ser menor do que 1.
Quando a gente fala em z, na verdade a gente tem que lembrar que a gente está pensando no módulo de z, porque z é um número complexo. Então a gente tem que fazer com que o módulo seja menor do que 1 para garantir que a integral vai convergir, porque t tem valores positivos. A gente pode colocar também que o z, que é a base aqui, né, ele tem que ser maior do que zero. Aí você pensa, por que ele tem que ser maior do que zero? Porque, por exemplo, se eu tiver um caso, sei lá, um z negativo menos 1. Um z igual a menos 1. E se eu tiver um t igual a meio, por exemplo? Então eu vou ter um menos 1 elevado a meio. E o que é isso aqui? Isso aqui é a raiz de menos 1. E isso é um número complexo. Por exemplo, um j ou um i. E a gente não quer um número complexo aqui para poder calcular essa integral. A gente quer facilitar a nossa vida. A gente quer que o z elevado a t tenha uma parte real para garantir que a integral vai convergir. Então a gente vai definir que o z ele tem que ficar entre 0 e 1, para a gente poder prosseguir aí com as contas. Mas a gente pode reescrever esse z de outra forma. A gente pode pegar o z e falar que ele é igual a um e elevado a um ln de z. Isso aqui são equivalentes, né? São só formas diferentes de escrever. Por que eu estou mudando isso daqui? Porque assim eu mudo a base da potência que está aqui em cima. Com o e é mais fácil de você fazer contas, né? O número de Euler. Porque você consegue fazer derivada integral disso aqui muito mais fácil do que se você tiver uma variável qualquer aqui. Só que daí o que eu tenho que me atentar? Eu estou trocando a variável, eu tenho que ver agora para onde que essa variável vai, né? Quais os valores que ela vai atingir. Eu tenho que o meu z ele é de 0 até 1. Então, quando o meu z for indo para 0, né? Quando o z for indo para 0, para onde vai o meu ln de z? Ele vai para menos infinito. Então eu tenho que o ln de z ele tende a menos infinito. Quando o meu z tende a 1, para onde vai o meu ln de z? Ele vai para 0, né? Ele tende a 0. Isso significa que esse valor aqui, ln de z, ele é sempre menor do que 0. Por quê? Porque ele vai de menos infinito até 0 nos limites. Então, isso aqui é sempre um valor negativo. Eu posso reescrever esse ln de z como uma função dependente de outra variável. Por exemplo, um menos s. ln de z é igual a um menos s. Por que eu estou fazendo isso? Ninguém vai querer fazer conta com um ln de z. Ninguém vai querer deixar lá no exponencial um ln de z para ficar fazendo conta. Você pode definir isso como uma nova variável. Fica muito mais fácil. Como ln de z era menor do que 0, então menos s é menor do que 0. Ou seja, s vai ser uma quantidade positiva. Lembrando que esse s é uma variável complexa, porque z era uma variável complexa e ln de z vai ter um resultado, uma variável complexa. Agora a gente pode pegar isso aqui e reescrever na nossa integral aqui de cima, né? Como é que vai ficar isso? A gente vai ficar com uma integral de 0 até infinito de 1a de t. Eu tinha aqui um z elevado a t. O que eu vou fazer? Vou substituir z por e elevado a ln de z. Então vou ter um e elevado a um ln de z. E tudo isso daqui está elevado a t. Certo? dt. O que eu posso fazer? Vou escrever aqui, integral, de 0 até infinito, de a de t. Isso daqui, pela regra da potência, eu posso jogar aqui para dentro. Então, vou ficar com e elevado a t, ln de z, dt. Só que o que eu fiz aqui em cima? Eu falei que o ln de z é igual a um menos s. Então, eu vou substituir isso aqui embaixo também. Então, eu fico com uma integral de 0 até infinito, de 1a t, e elevado a menos s, t, dt. Isso aqui
Normalmente o pessoal não chama a função por A, né? O pessoal chama uma função, em vez de chamar um A de t, o pessoal chama de um f de t, um x de t, qualquer coisa, pode ser uma função qualquer. Só reescrever aqui para ficar igual ao padrão que o pessoal usa nas definições, né? Um f de t, e elevado a menos st, dt. Isso aqui vai ser igual ao quê? O que eu tinha aqui em cima, na integral? Eu tinha um a de z. Era um a maiúsculo, porque eu estava fazendo uma integração aqui, né? E ele dependia dessa função aqui. Então, se eu troquei isso aqui de a por f, é só eu trocar esse a maiúsculo por um f. Então, eu tenho aqui um f. Aqui em cima, o que eu tinha? Eu tinha uma função que ia acabar dependendo da base aqui, né, do z. Por isso ficava um a de z. Só que aqui eu não vou ter mais o z. O que eu troquei? O ln de z virou meu menos s, né? Então agora a minha função, que vai ser o resultado da transformada, ela vai depender de s, ela não vai depender mais de z. E está aqui a nossa transformada de Laplace. É daí que vem, né, essa fórmula aqui, essa equação que a gente vê nos livros. A gente costuma ver direto isso daqui. O pessoal já chega e já fala, ó, tá aí a transformada de Laplace. Você entra com uma função de t, sai uma função que depende de s. E é isso aí. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Eu pretendo fazer depois um outro vídeo mostrando aplicações da transformada, para que ela serve, né? E quem gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, que eu vou estar postando mais videoaulas. E dúvidas, críticas, sugestões, pode estar colocando tudo nos comentários que eu vou estar tentando responder todos os comentários.